segundo ano do Colégio Ofenísia Freire, eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar o processo de unificações tardias, mais precisamente a unificação da Itália e da Alemanha. Para podermos compreender esses processos de unificação, nós temos que voltar ao passado. Nós temos que lembrar que Napoleão, no seu processo expansionista, através de suas conquistas militares, ele criou o Império Francês, que agregava várias nações por ele conquistadas, ou seja, ele redesenhou as fronteiras do continente europeu. Quando Napoleão finalmente é derrotado pela coalizão, os membros da coalizão se reúnem em Viena e redesenham as fronteiras europeias, dividindo o Império Francês entre si. Então, muitos países não aceitaram essa divisão. Muitas nações se opuseram à divisão feita por Viena. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar a oposição italiana e a oposição alemã às novas divisões territoriais impostas pelo Congresso de Viena. Então, onde hoje é a Itália, o Congresso dividiu em pequenos estados que, por ordem, são o Reino Sardo-Piemontês, governado pela dinastia italiana, que era autônomo e soberano, o Reino Lombardo-Veneziano, governado pela Áustria, os ducados de Parma, Módena, Toscana, governado por duques que eram subservientes à Áustria, os estados pontifícios, que eram governados pelo Papa, e o Reino das Duas Sicílias, governado pela dinastia Bourbon. Então aí nós temos uma imagem representando o Congresso de Viena e essa nova divisão das fronteiras europeias, essa nova divisão do Império Francês entre os membros que compuseram a coalizão e o Congresso de Viena. Então, nós temos um mapa que mostra essa divisão feita pelo Congresso de Viena. Bom, a primeira luta do movimento para unificar a Itália só vai ter início depois da decisão do Congresso de Viena, que transformava a atual Itália. Então, a primeira luta vai vir em seguida a decisão do Congresso de Viena, que transformava a atual Itália nesses territórios pequenos e independentes. As primeiras tentativas para a libertação do território italiano foi de uma organização revolucionária chamada de Jovem Itália, que era liderada por um líder político, uma figura histórica política italiana chamada Giuseppe Mazzini, que era um republicano, que junto com a Jovem Itália defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui. Nós devemos analisar também o processo de unificação tardia pelo ponto de vista econômico. Nós estamos em plena Revolução Industrial e os países europeus, a Revolução Industrial se espalhou por eles. É natural que essas regiões, esses pequenos estados independentes que foram criados pelo Congresso de Viena, desejassem sua unificação como única maneira de promover a Revolução Industrial e ter igualdade de condições de concorrer com as demais nações industrializadas europeias. Então, nós vamos ver que a burguesia industrial que surgia nos pequenos reinos criados pelo Congresso de Viena, eles tinham o objetivo da unificação porque viam isso como a única maneira de terem condições de concorrer com as demais nações europeias unificadas. Bom, mediante esse apoio, vamos dizer assim, das burguesias industriais, os movimentos de libertação e unificação da Itália, por exemplo, pipocaram. O primeiro deles foi realmente essa Itália jovem, que teve a liderança do histórico Giuseppe Mazzini, vocês veem até uma gravura dele aí, tá? Que desejava realmente unificar a Itália e transformá-la numa república democrática. Em 1848, os seguidores de Mazzini promoveram uma manifestação contra a dominação austríaca. Nós devemos lembrar que boa parte dos territórios italianos estavam sob a dominação da Áustria ou de reinos subservientes à Áustria. Então, eles fizeram essa manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram vencidos pelo poderoso exército austríaco.
Essa manifestação da Itália Jovem foi uma manifestação em que 80% eram estudantes, era uma manifestação que os estudantes marchavam em direção das fronteiras dominadas pelos austríacos, ou seja, dos territórios italianos que estavam em poder dos austríacos. Lá eles vão ser recebidos pelas forças militares austríacas e vai ser um verdadeiro massacre. Apesar dessa derrota, o ideal nacionalista permaneceu. E, a partir dessa época, a luta por unificação passou a ser liderada pelo reino sardo-piamontês. Nós devemos que, de todos os reinos criados aí pelo nosso Congresso de Viena, o reino sardo-piamontês realmente era o único liderado por italianos e o único que tinha uma certa independência também política e econômica. Então, o reino sardo-piamontês vai surgir como grande líder do processo de unificação italiana. Nunca devemos esquecer, gente, dos interesses da burguesia industrial, vamos dizer assim, da burguesia comercial também, em unificar a Itália para ter condições de concorrer com os demais países no processo de revolução industrial. Então, havia mais do que nacionalismo envolvido nesse processo. Bom, o reino sardo-piamontês, então, vai passar a liderar o processo de unificação italiana. Cavour, um dos líderes do Risorgimento. O que é o Risorgimento? O Risorgimento é um movimento nacionalista que pretendia trazer de volta para a Itália os tempos da glória do Império Romano e da Renascença, colocando na cabeça dos italianos que eles eram os herdeiros das grandes conquistas do Império Romano e eram os herdeiros da genialidade dos pintores e dos intelectuais renascentistas, que um povo desses, com essa história de grandeza, não poderia permanecer separado, não poderia ter suas fronteiras usurpadas por nações estrangeiras. Então, o processo de ressurgimento era um movimento nacionalista que visava a manipulação das massas para adentrarem no processo de unificação. Então, logo, com o processo de ressurgimento, com a atuação das lideranças burguesas e seus interesses, o processo de unificação se torna um desejo ambicionado pelos habitantes das pequenas nações criadas pelo Congresso de Viena, nações que outrora foram o Estado italiano. Bom, o Cavour, que era um dos líderes do processo de ressurgimento e tinha o apoio da burguesia e dos proprietários rurais, vai colocar em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. E nesse processo de modernização da economia do exército do Piemonte, ele vai se aproximar da França e vai conseguir ajuda militar da França para enfrentar a Áustria. Por que enfrentar a Áustria? Porque muitos dos reinos que outrora foram o Estado italiano estavam agora, depois do Congresso de Viena, sob a tutela dos austríacos. Com a ajuda da França, o exército de Cavour obteve expressivas vitórias e a Áustria foi derrotada, forçada a entregar os reinos. Quase ao mesmo tempo, nós temos o revolucionário Giuseppe Garibaldi atacando o reino das Duas Sicílias e criando condições para a sua libertação do domínio estrangeiro. Então, nós podemos observar que, com o auxílio da França e com a atuação de Giuseppe Garibaldi, as forças militares de Cavour praticamente já conseguiram a unificação italiana. O que faltava agora para a unificação italiana? Faltava os estados pontifícios que estavam sob o controle do papado. Bom, nesse meio tempo, eles decidiram, através de um plebiscito, ser governados por um rei. E esse rei era esse rei dos Estados Unificados, era o rei do antigo reino sardo-piamontês, Victor Emanuel II. Bom, com a maior parte do atual território italiano já unificado, em 1861, Victor Emanuel II foi proclamado rei da Itália. Mas, como eu já falei anteriormente, para completar o processo de unificação italiana, era necessário conquistar Veneza e Roma.
Veneza foi incorporada em 1866 e Roma em 1870, onde passou a ser a capital do país no ano seguinte. Nós devemos lembrar que tanto Veneza quanto Roma, os chamados estados pontifícios, estavam sob o controle do Papa, né? E Napoleão III, que apoiou os exércitos do Piemonte no seu processo de luta contra a Áustria, no seu processo de unificação do território italiano, ele tinha imposto uma condição, que os estados pontifícios permanecessem sob o controle do papado. O que fez Victor Emanuel II, o proclamado rei da Itália, atuar e dominar os estados pontifícios, né? Ou seja, reconquistar reinos como de Veneza e Roma. Foi a Guerra Franco-Prussiana. Nós vamos estudar daqui um pouquinho, no processo de unificação alemã, que Napoleão III vai ser derrotado pelas forças prussianas no processo de unificação italiana. Com Napoleão III derrotado pelas forças de unificação alemãs, na Guerra Franco-Prussiana, abriu caminho para que os exércitos de Victor Emanuel II avançassem sobre os estados pontifícios, reconquistando os territórios de Veneza e Roma. Então, em 1866, esses territórios serão incorporados, né? Roma em 1870, e Roma vai passar a se tornar novamente a capital do país, a capital da Itália, no ano seguinte. Só que surgiu um probleminha aí. O Papa Pio IX, ele não aceitou a perda dos domínios territoriais da Igreja, ou seja, ele não aceitou a perda dos estados pontifícios, e ele vai romper com o governo italiano recém-formado, liderado pelo antigo rei do Reino Sardo Piemontese, Emanuel II. Ele vai romper e vai dizer mais, ele vai se considerar um prisioneiro do rei Emanuel II. Observa que situação ruim para a recém-unificada Itália, uma nação que se torna carcereira do Papa, né? E o Papa, ele vai se fechar no Vaticano, se declarando realmente um prisioneiro do recém-unificado Estado italiano e do rei Emanuel II. Isso vai trazer sérios problemas para a Itália recém-unificada e para o governo de Emanuel II, e essa questão romana só vai ser resolvida muito tempo depois, em 1929, quando vai ser assinado o famoso Tratado de Latrão, onde Benito Mussolini cria o Estado do Vaticano e entrega esse Estado do Vaticano para a direção da Igreja Católica. Bom, nós vimos o processo de unificação italiana, vimos que este processo ele teve a influência econômica de uma burguesia que ambicionava ter condições de concorrer com as demais nações europeias no processo de Revolução Industrial. Vimos que, para obter esse fim, se criaram movimentos nacionalistas para que o povo participasse de maneira ativa do processo de unificação. O primeiro processo nacionalista foi o Movimento Itália Jovem, liderado por Giuseppe Manzini, e o segundo movimento nacionalista foi o movimento do Risorgimento, que tinha um dos líderes, Cavour, que era um diplomata. Cavour, ele, além de criar o movimento nacionalista do Ressurgimento, que desejava instituir nos italianos que eles eram herdeiros das glórias do Império Romano, dos antigos conquistadores romanos, e da inteligência, do racionalismo dos autores renascentistas. Então era um povo que não podia aceitar a subjugação de outras nações e se manter separado. Com esses processos nacionalistas, com o apoio da burguesia, Cavour remodela o exército do Piemonte e, com auxílio da França, mais precisamente de Napoleão III, ele vai derrotar a Áustria, retirando os reinos italianos que estavam sob o jugo austríaco, e, por outro lado, Giuseppe Garibaldi vai conquistar as duas Sicílias. Dessa forma, o reino da Itália está quase unificado.
Com o reino quase unificado, através de plebiscito, os italianos optam para ser governados por um rei. E o rei escolhido é o reino do governo do estado piemontês, né, que nós já vimos aqui anteriormente, que é o Victor Emanuel II. Bom, só tinha um probleminha: as regiões importantíssimas de Veneza e Roma ainda estavam em poder dos estados pontifícios, ou seja, tutelados pelo Papa. E nós vimos que Napoleão III tinha apoiado a luta contra os austríacos, mas não tinha apoiado a luta dos italianos para retomar os estados, as regiões italianas, as possessões italianas que estavam sob domínio do papado. Então, o Victor Emanuel II foi auxiliado pela história, pelo destino, porque Napoleão III, que impedia a retomada dos estados pontifícios, vai ser derrotado na Guerra Franco-Prussiana, abrindo caminho para que o nosso imperador italiano, nosso rei italiano, viesse a conquistar os estados pontifícios. Só que o Papa Pio IX não aceitou isso, como nós vimos, com mansidão, a perda dos estados pontifícios, e se declarou prisioneiro do recém-unificado Estado italiano. Isso era péssimo para qualquer nação, ser a carcereira do Papa. E mais que isso, Pio IX se exilou no Vaticano. Essa questão só vai ser solucionada décadas mais tarde, em 1929, através de Mussolini, com o Tratado de Latrão, aonde ele vai criar o Estado do Vaticano e vai entregar o Estado do Vaticano ao controle da Igreja Católica. Então, esse foi o processo de unificação italiana. Por que eu repeti duas vezes, gente? Porque o processo de unificação italiana é algo muito sucinto, né? Algo muito direto. E eu preciso que vocês entendam, principalmente, os elementos que levaram a esse processo de unificação e as etapas do processo de unificação italiano. Agora nós vamos ver o processo de unificação alemã. Então, assim como a Itália, a Alemanha é outro país europeu que vai se unificar tardiamente. A semelhança do caso italiano, a origem dos conflitos políticos e sociais que tiveram lugar na atual Alemanha no século XIX pode ser identificado com a atuação do Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena ele vai fazer com a Alemanha algo muito semelhante que ele fez com os territórios italianos. Ele vai criar uma confederação germânica que era composta por quase 40 estados entre reinos, ducados e cidades. Então ele vai pegar aquele outrora território alemão, Estado alemão, e vai dividir numa federação composta por quase 40 estados entre reinos, ducados e cidades. Entre eles, o mais importante era o reino da Prússia, governado pela dinastia Roselar, e o Império da Áustria, governado pela casa dos Habsburgos. Então, dentro dessa confederação germânica, haviam duas lideranças, a liderança prussiana e a liderança austríaca, sendo que o estado que tinha mais poder, o estado que mais se destacava nessa confederação, eram os austríacos. A Prússia e a Áustria tinham grandes diferenças, e as principais diferenças eram econômicas. A Prússia era um estado que buscava a industrialização e contrastava muito com a economia austríaca, que era um estado totalmente agrícola. No entanto, a Áustria era a maior potência militar dessa confederação germânica e era um calo no pé da Prússia, que desejava a unificação e que desejava a unificação da Alemanha e sua industrialização. Então, sobre a influência prussiana, em 1830, eles vão criar uma política de livre circulação de mercadorias dentro da Confederação Germânica, na região. A Ossewillerin, como era chamada, que era, na realidade, uma região de aduana, onde as diversas pequenas nações, ducados, que compunham a Confederação Germânica, poderiam vender os seus produtos sem a incidência de impostos, como ocorre numa região de aduana, uma região de livre comércio. Bom, a Áustria não participou dessa região de aduana, até porque ela era um estado tipicamente agrícola, né? E nós vamos ver que a criação
dessa aduana pela Prússia vai fazer com que a influência dos prussianos na Confederação Germânica aumente muito, né? E também essa aduana criada pela Prússia vai ter sérias consequências para o desenvolvimento econômico da Confederação Germânica, enfraquecendo a influência dos austríacos e fortalecendo a influência dos prussianos. Primavera dos Povos, 1848. A primeira tentativa de unificação alemã vai ocorrer em meados do século XIX por influência da chamada Primavera dos Povos, nome pelo qual são designados movimentos revolucionários que ocorreram nesse período de 1848 por toda a Europa. Recordamos que o Congresso de Viena representou o retorno de monarquias centralizadoras em muitos pontos da Europa, como na Áustria. Paralelamente, o processo de industrialização fortaleceu a burguesia e eles não aceitavam, os burgueses, e a sociedade em geral também não aceitava, a volta do velho regime que privilegiava determinadas camadas sociais, que eram os nobres e o clero. Então, nós vamos ver que esse conflito entre a volta do velho regime e o surgimento de uma sociedade burguesa industrializada deu origem a uma série de movimentos revolucionários no período de 1848 que se chamaram Primavera dos Povos. Na Confederação Germânica não foi diferente. Movimentos radicalizados exigiram sufrágio universal, convocação de Assembleia Constituinte, aprovação de novas cartas magnas, de novas constituições, o fim do poder centralizado dos monarcas, quando não o fim da própria monarquia. Tudo isso envolto por um forte sentimento nacionalista e pelo desejo de que no curso desse processo de unificação todos os estados num só país se unificassem e que ressurgisse a Alemanha. Mas o impasse político surgiu na Prússia e a inflexão da burguesia na Áustria, que temerosa mudou de posição e passou a apoiar o rei e deu novo ânimo às monarquias e inviabilizou o processo de unificação. Então, essa volta atrás dos austríacos vai ser o grande prejuízo para um processo de unificação imediato da Confederação Germânica no Estado alemão. Nós agora vamos estudar uma figura muito importante para o processo de unificação da Alemanha, que é Otto von Bismarck, esse cavalheiro que vocês estão vendo aí na gravura. Bismarck é a formação da Alemanha. A partir daí ocorreram duas importantes mudanças. Em primeiro lugar, os esforços para a unificação da Confederação Germânica em Alemanha começaram a vir sobretudo da Prússia. A Áustria foi excluída praticamente do processo. Em segundo lugar, também um contraste com as tentativas iniciais. Nesse segundo momento ficou marcado por ações a partir do alto, operadas diretamente pelos que ocupavam o aparelho do Estado e não mais por movimentos sociais nacionalistas que incluíam operários e a pequena burguesia. Então, a Prússia, em particular, a burguesia industrial, passa a apoiar o processo de unificação, porque assim como a Itália, a burguesia industrial prussiana não via condições de concorrer com os demais estados industrializados europeus sem que a Alemanha estivesse unificada. Para ela, assim como foi a burguesia do norte italiano, era vital a unificação para que houvesse condições de fortalecer o processo de industrialização e com o meio de desenvolver mais rapidamente o capitalismo. Em 1862, esse governo forte na Prússia vai começar a ser representado pelo rei Guilherme I. Naquele ano, quando o Guilherme I assumiu o trono, ele imediatamente nomeou Otto von Bismarck para o cargo de primeiro-ministro. Bismarck entra para a história como o grande nome da unificação italiana. Como o grande nome da unificação alemã. Assim como Cavour foi para a unificação italiana, ou Giuseppe Garibaldi, ou mesmo o nosso amigo lá, o Giuseppe Manzini, nós temos aqui o Otto von Bismarck como o grande nome do processo de unificação alemã. Todos os seus esforços foram no sentido de criar um só país.
Internamente, Otto von Bismarck vai fazer alianças com a burguesia industrial e com os grandes proprietários de terras. No exterior, apostou na estratégia de confronto militar. Em 7 anos, ele fez 3 guerras. Aí está o nosso Otto von Bismarck, o nosso Marechal de Ferro. Em 1864, Bismarck declarou guerra à Dinamarca. E Otto von Bismarck ele vai declarar guerra à Dinamarca e vai convidar o Império Austríaco para participar dessa guerra. A vitória no conflito conhecido como Guerra dos Ducados garantiu a esses 2 estados a posse no território de Schleswig e de Holstein. Mas logo em seguida, em razão às divergências na administração do ducado, Prússia e Áustria iniciaram um novo conflito conhecido como Guerra Austro-Prussiana. É o seguinte, o nosso amigo, o Otto von Bismarck, ele necessitava de um motivo para entrar em conflito com a Áustria. Mas, ao mesmo tempo, ele não desejava dar o primeiro passo em direção a uma guerra contra os austríacos. Afinal, a Áustria ainda tinha grande influência dentro da Confederação Germânica. Então, o que o Otto von Bismarck vai fazer? Havia um pequeno ducado de maioria de população de nacionalidade alemã sob o controle da Dinamarca. O Otto von Bismarck vai lá e convida os austríacos a uma empreitada militar para retomar esse ducado que estava sob o controle dos dinamarqueses. Após a vitória, Otto von Bismarck aceitou dividir esse ducado entre Áustria e Prússia. Só que a vitória veio e a divisão não. Otto von Bismarck fica com o controle do ducado, o que desagrada os austríacos e vai iniciar uma guerra austro-prussiana, mas com o início da guerra declarado pela Áustria, que era exatamente o que Otto von Bismarck queria. Embora contasse com o apoio de outros estados da Confederação Germânica, nós vamos ver que a Áustria vai perder o conflito, porque Otto von Bismarck havia criado um exército excepcional na Prússia. De um lado, pesou a falta do apoio internacional ao Império Austríaco, e de outro, a entrada da Itália no conflito, interessada em tomar Veneza da Áustria. Então, tudo isso vai ajudar o Otto von Bismarck na derrota dos austríacos, e essa derrota acabou ocorrendo de fato. O acordo de paz é selado ao final da guerra e se dissolve a confederação. Garantiu novos territórios à Prússia e excluiu a Áustria desse processo de unificação alemã. Mas um último e grande conflito vai encerrar o processo de formação da Alemanha, que é a Guerra Franco-Prussiana. Os franceses e alemães há muito tempo nutriam um clima hostil em suas relações. Nós não podemos esquecer que parte do território alemão ficou ainda sob a tutela da França, né? Então, a expansão prussiana só vai fazer aumentar as tensões políticas entre franceses e prussianos. No ápice dessas tensões vai ser em 1868, quando o trono espanhol foi oferecido a um membro da casa dos Hohenstein, primo do Guilherme I. A França imediatamente vai se colocar contra, porque como a França poderia aceitar que a Espanha caísse sobre a dominação prussiana, sobre a dominação dos seus rivais, dos seus desafetos. Então, a França, governada por Napoleão III, vai se colocar contra a esse processo, temendo, como eu já disse, o crescimento da influência prussiana sobre a Europa. Do outro lado, nós temos o nosso amigo Bismarck, que já estava há muito tempo ansiando por um conflito contra os franceses, porque os franceses dificultavam o processo de plena unificação alemã. Nós vamos ver que Napoleão III, o cavaleiro aí da gravura, ele vai ser derrotado pelas forças militares prussianas. Então, o Napoleão III, ele vai declarar guerra à Prússia, e essa guerra vai durar de 1870 a 1871. As forças prussianas vão avançar sobre o território francês e, para a vergonha da França, vão capturar o imperador. Né? A vitória dos prussianos já estava garantida, mas um governo provisório
de resistência, que inclui até camadas populares, vai ser formada às pressas em Paris, em setembro de 1870. E vai não aceitar o processo de rendição da França para a Prússia. Ou seja, mesmo com Napoleão III prisioneiro e capitulando diante da Prússia, os franceses, esse novo governo francês, formado por camadas populares, se negava a se render aos prussianos. Então, nós vamos dizer que, no final, Napoleão III vai capitular diante da França e, com seu auxílio, por incrível que pareça, ele vai reprimir duramente o governo operário constituído na capital francesa, chamada Comuna de Paris. Então, observem a humilhação dos franceses. Primeiro, foram derrotados facilmente pelas forças prussianas, num conflito que não dura mais de um ano. Segundo, o próprio imperador se tornou prisioneiro das forças prussianas. E, terceiro, se forma um governo popular em Paris que se recusa a capitular diante das forças prussianas, mesmo esta tendo como prisioneiro o mais importante expoente político francês, que era o Napoleão III, o imperador Napoleão III. Por fim, o próprio Napoleão III vai ajudar os prussianos a reprimir esse governo popular que se instalou em Paris, né? E os prussianos vão fazer com que os franceses amarguem uma derrota humilhante, obrigando os franceses a entregarem os canhões que protegiam a cidade de Paris. Essa humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana vai criar o famoso revanchismo entre França e Alemanha, que vai ser uma das causas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Bom, com a derrota da França, a unificação alemã vai se tornar completa em janeiro de 1871, quando no próprio Palácio de Versalhes, antiga sede da monarquia francesa, Guilherme I vai ser coroado o primeiro Kaiser da Alemanha unificada. O tratado que encerrou a guerra, porém, seria assinado apenas em maio de 1871. Então, observa, gente, a humilhação dos franceses, derrotados pelos prussianos, numa guerra rápida, tendo seu expoente político maior, o seu imperador, capturado pelos prussianos. Depois, esse imperador, mesmo capitulando aos prussianos, ver com que um novo governo popular, chamado Comuna de Paris, assume o controle político da capital francesa e se nega a entregar a rendição consumada da França. E o próprio imperador vai auxiliar os prussianos a derrotar a Comuna de Paris, e a França vai amargar uma derrota militar humilhante, que vai criar o famoso revanchismo franco-alemão. E esse revanchismo franco-alemão vai render sementes na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mais humilhante ainda foi ver o Kaiser alemão, Guilherme I, ser coroado na França, dentro do Palácio de Versalhes, o que aumentou ainda mais o revanchismo entre Alemanha e França. Aí nós temos um desenho das forças francesas derrotadas e humilhadas na Guerra Franco-Prussiana. Bom, gente, este foi o processo de unificações tardias que envolve Itália e Alemanha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e me coloco sempre à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida que tenham referente a este assunto. Se houver, vocês podem mandar esses questionamentos através do e-mail da plataforma. Eu terei um imenso prazer em responder todos os seus questionamentos e esclarecer todas as dúvidas. Eu peço que vocês assistam quantas vezes desejarem essa videoaula, que é a unificação tardia de Itália e Alemanha, até que vocês consigam a plena compreensão do assunto, que será um dos temas da nossa prova, que será realizada na segunda semana de setembro. Agradeço a atenção de todos e peço a Deus que abençoe a vocês e vossas famílias. Muito obrigado e até breve.